A vereadora Erineide falou com o coração e e a gente sentiu, que é isso, vereador Marconi, e a gente sentiu que ela falava com o coração, com a emoção. É muito bacana para mostrar que, até porque nós enquanto figura pública, né, às vezes as pessoas acham que você não tem sentimento, que você não sofre também, e você deu uma demonstração de quão é importante essa luta para você e para todas as mulheres. Então, parabéns a Vossa Excelência pela fala, né? Trouxemos alguns requerimentos hoje, mas eu vou falar primeiro um pouquinho da marcha. Vereador, só permita uma parte. Pois não, vereador Marconi. Eu fiz o sinal para a vereadora, eu vi que ela estava, de fato, altamente concentrada acerca do tema dela, e eu tinha visto, coincidentemente, hoje à tarde, olhando aqui no Instagram do Tribunal de Justiça, uma informação bastante relativa em relação a esse tema. O tribunal está dizendo que no intervalo de 2011 até 2020, a quantidade de medidas protetivas foram aumentadas em 803%. Olha aí. Saiu de 317 em 2011 para 2.864 medidas protetivas ano. Então, isso é um dado muito importante, mas também é fruto, vereadora, da Lei Maria da Penha. Antes da lei, imagina a quantidade de pessoas que sofriam, vereador Marcílio, de mulheres que eram violentadas e não tinham a quem recorrer, porque não havia uma legislação especial acerca disso. Então, só para corroborar, ainda com o tema da vereadora Erineide, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela sua preocupação com esse importante tema. Muito obrigado, vereador Marcílio. Obrigado, vereador Marconi, a satisfação ser partilhada por Vossa Excelência. Isso também é fruto também da divulgação, da quantidade de campanhas e etc. que aumenta esse movimento aí de combate à violência doméstica, né? Falando um pouco da marcha, é bom deixar claro para algumas pessoas, para a população em geral, que a marcha dos vereadores, ela é um movimento de melhoramento dos mandatos dos parlamentares, né? Ninguém vai lá a Brasília em busca de recurso, não. Você aproveita que está lá e aí procura os políticos que foram votados e que lá estão, né? Deputados, ministros e etc., que têm representatividade no seu município. No entanto, a marcha, ela serve para o aprimoramento dos vereadores. O vereador Marconi foi muito feliz quando tratou que você vai lá assistir palestras acerca do que é um mandato participativo, do que é um mandato para melhorar a fiscalização do vereador através de estudar portais de transparência. Você vai lá estudar ferramentas de melhorar a sua comunicação à população. Então, aquilo ali não é um custo, é o investimento que retorna para a população com um mandato mais eficaz. Se você for ver, todo servidor do município, e principalmente aqueles que estão em funções de maior responsabilidade, eles, vez por outra, participam de congressos, de cursos, buscando aperfeiçoamento para prestar um serviço melhor para a população. E assim é a marcha. É com Ceramirim? Não, é com todo o Brasil, né? Por sorte, nós tivemos a satisfação e a honra de ter uma palestra do Dr. Herval Sampaio. O Dr. Herval Sampaio, para quem não sabe, é o juiz hoje da nossa comarca, da 6ª comarca eleitoral, né? E Dr. Herval foi presidente da AMARNE, da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Então, é um magistrado conceituado a nível nacional, e por sorte nós temos ele aqui em Ceramirim e tivemos a honra de participar de uma palestra dele. Então mostra o prestígio não só do magistrado, como também da marcha que nós participamos, porque o próprio judiciário estava lá chancelando aquela atividade que nós fomos lá desempenhar. Do ponto de vista político, o que é que marcou para mim e acho que para os colegas também, como a gente ouviu? A desenvoltura do prefeito Júlio se assemelhou muito na época, quando eu fui há alguns anos atrás, que o presidente da Câmara era Henrique. Quando você chegava lá que o presidente da Câmara era Henrique, você dizia, sou do Rio Grande do Norte, suas portas abriam em Brasília. E isso não é qualquer situação incomum que acontece, não. É uma coisa, uma vez ou outra, que você vai ter um político de um estado pequeno como o nosso, sendo presidente de uma Câmara Federal.
Assim como é uma vez ou outra que a gente vai ter, num governo, 2 ministros do Rio Grande do Norte. Então, o que nós experimentamos lá em Brasília foi uma situação excepcional. Talvez nunca mais a gente experimente, durante o nosso período aqui enquanto parlamentar, em um governo federal, um estado do tamanho do nosso, ter 2 ministros de importância no governo. E por sorte de Ceramirim e de nós vereadores, que isso facilita muito o nosso trabalho, nós temos um prefeito alinhado com os 2. Então a gente teve a oportunidade de vivenciar, através da visita do prefeito Júlio com nós vereadores, com todos nós, o que é você ter um político com prestígio em Brasília, abrindo portas. O que não se resolve de imediato, tem uma previsão para se resolver. O ministro pega na sua mão, bota você de frente para o seu segundo ou terceiro escalão no ministério, e o servidor lá já diz, olha, não está pronto agora, mas dia tal vai ser liberado o recurso. Você precisa fazer isso, o seu secretário lá no município tem que trazer esse documento e etc. Então, isso facilita muito para o município. E esses atalhos em Brasília só consegue quem tem prestígio político, e a gente pode experimentar, e é importante passar isso para a população. Então, foi uma experiência enriquecedora para todos nós, né? Agradeço aos colegas vereadores pelas experiências que nós trocamos, a nosso professor Nequinho, nosso decano na casa, né? São 5 mandatos de muita inteligência, a gente só agradece a Deus por desfrutar da paciência e da sabedoria dele. Ele sabe que é de coração que eu estou falando. E agradecer, por fim, eu ia falar dos requerimentos, mas eu falo na próxima. Agradecer ao vereador Heriberto pelas palavras e a todos os colegas que na data de ontem me parabenizaram, as mensagens que eu recebi pelo Facebook, por Instagram, os abraços, né? A gente só tem a agradecer a Deus e pedir muita saúde, que é o que todos nós precisamos, né, para enfrentar esses momentos que a gente tem vivido, e agradecer a Deus por mais uma primavera. Já eu faço 22 anos, próximo ano, 21, com 21, próximo ano faço 22, então com fé em Deus vai dar certo, a gente agradece. Quero ainda registrar a presença do nosso amigo secretário Alan, secretário de comunicação do município. Alan tem desenvolvido um trabalho, e é bom fazer elogio de frente, Alan, de público, que talvez uma das pastas que mais tem destaque em Ceramirim é a pasta de comunicação, né? Ceramirim ocupa cenário de destaque na mídia estadual, em blogs, em jornais, e isso com certeza deve também à sua participação, e a gente fica agradecido por ter uma mão de obra tão qualificada quanto a sua. Isso que os vereadores há pouco tempo falaram, é até bom que você esteja, que você é de comunicação e já comunica tudo, né? Com certeza não diz respeito a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. A Vossa Senhoria sempre muito atencioso, muito dedicado às demandas que é levado até a sua secretaria, mas que realmente é importante que esse sentimento ele chegue em todas as pastas do governo, né? Tanto aqui nós vereadores, quanto as pastas do governo. Não existe separação, secretaria, não. É o governo como um todo que a gente tem a obrigação de prestar o serviço de excelência à população que nos paga, né? E o que o vereador Baiá falou realmente é porque quando você chega numa secretaria e vê aquela pessoa ali que está esperando 2 horas para ser atendido, você se sente na obrigação de pegar no braço dela e empurrar ela dentro. Porque se você não fizer aquilo, você está sendo conivente com aquele erro. Então, acaba que nós temos essa obrigação de, nesses casos, de intervir, e isso é para o bem do próprio governo. Isso não é porque a pessoa que saiu dali com a resolução do problema, às vezes nem sai resolvido, mas tem um não de uma forma mais agradável, diz, não, eu não posso agora, mas posso depois, ela sai dali com a esperança. Mas se ela não tiver nem a atenção de ser atendida, aí ela já sai dali insatisfeita com aquele serviço que não foi prestado. Então, isso é um sentimento é uma crítica construtiva, do ponto de vista de construção de uma melhor prestação do serviço. Vou passar a palavra aqui para o vereador Heriberto. Vereador Marcílio, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, e assim como fez Vossa Excelência a referência a Sua Senhoria, o senhor Alan Oliveira, que aqui se encontra, eu digo também, Alan Oliveira, de minha parte, não se emprega a Vossa Senhoria
como não se emprega alguns outros secretários, né? Conheço Vossa Senhoria desde 2016, fizemos campanha juntos, toda aquela jornada, sei do preparo que Vossa Senhoria tem, do preparo técnico, do preparo político também. Sei que Vossa Senhoria sempre teve respeito por todos, por onde passou. Assim como alguns secretários também. Agora, acontece determinados casos que aí precisa que se registre, porque, vereador Baiá, como nós falamos anteriormente, o povo precisa ser bem tratado, precisa se dar atenção. E o vereador, quando chega a uma determinada secretaria, vereador Marcílio, ele é um representante da população, né? Ele está ali. O secretário, ele é nomeado, vereador Nequinho. O vereador, ele é eleito pelo povo para trabalhar em prol do povo, para legislar na Câmara Municipal. Então, é preciso que a gente observe e se faz necessário, às vezes, porque existem pessoas que ficam desapercebidos ou não sabem de forma a função que exerce, o que deve ser feito, não sei. Só quero acreditar que é nesse aspecto falta de preparo, né? Mas é necessário que se diga, ó, se não fosse necessário se corrigir, a própria Bíblia diz que Deus corrige aquele filho que ama, né? Então, se Deus corrige, por que que a gente, né, vereador Nequinho, também não seja passivo de correção? Ou seja, não seja passivo de saber que aquela forma com que ele está atendendo ou não está atendendo o povo, ela não é uma forma legal? Porque nós temos certeza de uma coisa, essa orientação, eu não tenho dúvida, ela não é repassada pelo nosso prefeito. Nosso prefeito tem um outro pensamento, tem uma outra linhagem, que todos nós sabemos muito bem qual é. É de atender sempre bem o povo de Ceará-Mirim. Então, era só isso, vereador. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Heriberto. É sempre uma satisfação ser aparteado de Vossa Excelência. Com certeza, coaduno com que Vossa Excelência está trazendo acerca de Alan. Alan tem perfeitas condições de ser secretário de Estado, de ser qualquer função relativa à atividade que ele se propõe enquanto profissional. Então, Ceará-Mirim está muito bem servida nessa pasta, com certeza, né? E na tarde e noite de hoje é só isso, senhor presidente. Obrigado, viu, pelo tempo. Ok. Queria dar uma boa noite aí